Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de um Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias. Bom pessoal, o Guia dos Mochileiros da Galáxia é um livro, né, na verdade, uma coletânea de livros, uma série escrita pelo Douglas Adams, como ele mesmo denomina, uma trilogia de 5, e eu já vou explicar do porquê isso. Eu resolvi falar dessa obra um pouco hoje porque eu gosto muito dela e porque, né, no dia 25 de maio é meio que comemorado o Dia do Orgulho Nerd, muita gente chama do Dia da Toalha, e esse nome é em função do Guia dos Mochileiros. E a gente acaba vendo, né, isso como uma data muito comercial, né? A gente vê promoções, a Amazon mesmo está fazendo promoções de livros, HQs, etc. Então achei que era um momento oportuno. Sendo assim, eu convido vocês a se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos ou inscritas. Deixe um like no vídeo, porque isso fortalece demais o trabalho. Bem como dê uma olhadinha nos links da descrição para me seguir no Instagram e para conhecer os meus livros, que eu também sou escritor. Escrevo fantasia, suspense policial e terror. Sem mais delongas, então vamos conversar um pouquinho sobre essa obra aqui. Em O Guia dos Mochileiros da Galáxia, a gente vai acompanhar uma história de ficção científica muito pautada em aventura e humor. Um humor muito sátiro. Aqui o nosso personagem principal, o Arthur Strange, ele está, né, no início ali do livro, do primeiro livro no caso, incomodado porque a sua casa está em meio de obras que vão fazer um desvio para um viaduto passar. Enquanto ele tenta, né, digamos assim, indagar isso, tentar mudar essa situação, o seu amigo, um dos seus melhores amigos, o Ford Perfect, acaba chegando até ele e acaba contando, né, que ele é um extraterrestre, no caso Ford, e que a Terra vai ser destruída dentro de alguns minutos. Sim, o livro já começa nessa doideira. Sendo assim, eles acabam fugindo da Terra numa espécie de aeronave, né, espacial que acaba aparecendo por ali. Eles entram de forma clandestina, acabam tendo que ser, né, digamos assim, resgatados, porque dentro dessa aeronave não era o lugar mais agradável do mundo, digamos que era um lugar bem hostil. E quando eles são resgatados pelo presidente da galáxia, onde eles vão conhecer os outros personagens que vão integrar, né, a nossa equipe, como por exemplo o Marvin, que é uma espécie de robô que é extremamente inteligente, é um robô que ele é tão inteligente que ele vive num constante momento de tristeza, porque ele não vê graça em nada, o que faz parte do humor desse personagem também. E aos poucos a gente vai acabar adentrando, né, numa aventura onde todos os personagens vão ali explorar o universo, né, para poder responder perguntas sobre o sentido da vida, do universo e tudo mais, como no caso a resposta é 42, mas por que 42? Aí vocês vão ter que ler os livros para compreender. E o nome, O Guia dos Mochileiros da Galáxias, é porque existe um livro dentro desse livro com este nome, que é realmente um compiladão que fala, né, sobre como as pessoas devem agir em determinadas situações, o que tem nesse planeta, o que tem nessa situação. É realmente um guia completo. Inclusive o Ford Perfect estava na Terra porque ele estava realizando pesquisa de campo para poder acrescentar neste guia. E, obviamente, o guia vai ser extremamente utilizado ao longo das aventuras dos nossos personagens, porque ao longo, né, desses 5 livros, dessa trilogia de 5, a gente tem, né, vários momentos ali, várias histórias, várias aventuras sendo passadas, e sempre o guia vai ser útil. Inclusive, o Dia da Toalha se dá em função de que a toalha é sempre, né, um objeto que o guia recomenda que todos tenham por perto, porque ela pode ser útil de diversas formas, como a gente vê ao longo das histórias. Enfim, não vou mais me adentrar na sinopse em si, eu realmente queria dar só um panorama geral, então vamos conversar um pouquinho agora sobre a obra como toda e sua importância. O Douglas Adams é um escritor, né, muito único dentro do gênero ali da ficção científica, pela forma, né, como ele trata a sua narrativa. Ele, infelizmente, faleceu cedo, tanto é que ele acabou não completando toda a obra, e eu já vou conversar um pouquinho sobre isso. Mas qual que é o estilo do Douglas Adams? O Douglas Adams, ele é um cara que, como eu falei, ele escreve de maneira muito humorada, mas o humor dele é muito sátiro. Então a gente vê ali ele tecendo críticas à relação à sociedade, ele sendo irônico muitas vezes, as conversas, né, são muito extravagantes, muito extrapoladas, sempre dão exageros na situação, e é tudo isso que faz toda a história e os personagens serem engraçados e cativantes. Por isso que ao longo de 5 livros, pelo menos no original, porque esse aqui que eu tenho é um volume único, como vocês podem ver. Mas eu também tenho essa versão aqui, que são as 5 versões originais, né, que o Douglas Adams fez. Que cada um deles são fininhos, são histórias bem rápidas de ler. Então, ao longo desses 5 livros, a gente realmente tem personagens, situações muito legais. Mas é claro que o Douglas Adams não se segurou somente porque ele era o cara que dominava o humor. Isso era um mecanismo de narrativa dele.
Mas como todo autor de ficção científica, ele realmente conseguia ter muitas ideias sobre tecnologias, sobre inovações, inclusive conseguiu prever muita coisa que viria depois, obviamente não igualzinho, mas conceitos semelhantes de tecnologia que surgiram depois, ele conseguiu prever tudo. Então, para quem curte ficção científica mesmo, digamos assim, embarcando nessa doideira, vai encontrar também um prato cheio nesse sentido. Por isso que o Douglas Adams acabou fazendo tanto sucesso. Por isso que o guia, que a série como um todo, vendeu mais de 15 milhões de exemplares e acaba sendo referenciada em vários momentos, em várias obras, inclusive tendo até uma data comercial, mas ainda assim uma data comemorativa. Quando o Douglas Adams chama a sua própria série de trilogia de 5, faz parte do seu humor, faz parte do nonsense, né, do não ter sentido. Que esse humor sem sentido, esse humor extrapolado, como eu falei, está presente em toda a sua obra. Sendo que, de início, ele nomeou, né, como uma trilogia de 5, e ainda assim ficou mais confuso, porque o Douglas Adams, como eu falei, ele originalmente escreveu 5 livros, mas ele pretendia escrever 6 no final das contas. Ele morreu, infelizmente, ao longo do 6º livro. Posteriormente, a esposa, né, viúva do Douglas Adams, bem junto com a sua agente literária, né, agente literária que trabalhava com o Douglas, foram atrás, né, de um outro escritor, eu esqueci o nome dele agora, Ian Cornell, acho que é assim que é o nome dele, Corfell, não lembro. Ele escreveu o 6º livro, eu nunca li esse 6º livro, ele escreveu tentando emular o Douglas Adams. Eu já escutei bastante elogios sobre essa obra, mas não fui atrás. O 5º livro ele até que se fecha, mas ele se fecha num momento mais sombrio. O 6º, digamos assim, dá mais pairada e mostra o que aconteceu depois com esses personagens. E ainda assim, existe uma espécie de 7º livro que foi publicado também, mas esse 7º livro ele não tem uma história propriamente dita de forma concreta. Basicamente, são 10 capítulos que o Douglas Adams tinha escrito, né, pensando como seria um 6º livro. Então são 10 capítulos originais do Douglas Adams, além de textos e compilações de ensaios, etc., sobre todo esse mundo que ele criou. Então, como vocês podem ver, isso aqui é um universo extremamente grande, esse é um universo muito rico. Porém, além dele ser grande e rico, apesar de ele ser grande e rico, como eu falei, são livros relativamente finos. Então, a sua escrita é muito gostosa, a sua escrita é muito divertida, então é muito fácil você pegar esses livros e devorar eles de maneira muito rápida. A primeira vez que eu li nesse sentido aqui, né, desses livros menorzinhos, li um atrás do outro, gostei muito. Depois eu peguei essa edição definitiva, eu gosto bastante dela, e ainda tem uma outra edição definitiva que também saiu pela editora Arqueiro, que eu acho linda, que ela é toda pintada, né, em azul aqui, as bordas, escrito Não Entre em Pânico, que faz parte, né, um jargão do livro. Enfim, se você ainda não conhece, não conhecia o Guia do Mochileiro das Galáxias, dê uma chance. Porque não é à toa que essa obra é um clássico e ela envelheceu muito bem. Até hoje, quando a gente lê, a gente acaba se divertindo muito, considerando que o primeiro livro foi lançado em 79, já faz bastante tempo, e ainda assim ele é capaz de divertir, capaz de entreter, capaz de ter ficção científica de boa qualidade e capaz aí de continuar ao longo de tantos e tantos anos e vai continuar durante muito tempo, tendo uma data especial porque a influência do Douglas Adams na cultura pop, na ficção científica, na fantasia, na ficção especulativa como geral, é gigantesca, beleza? Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais a fazer o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais e o link para os meus livros. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.